Paz e graça a todos. Bom, espero que estejam bem. Nós estaremos dando sequência ao estudo ou análise das parábolas do Novo Testamento, isso em conexão com o programa Compreendendo Textos em seu Contexto. Bom, como nós vimos na introdução, existem 4 passos essenciais para uma boa interpretação até análise de parábolas. A primeira seria a consideração do contexto. É de extrema importância esse passo. Não teremos como ter uma percepção ampla da parábola se nós não analisarmos o contexto. Isso é de extrema importância. O segundo passo seria a consideração dos símbolos ou até figuras, linguagens figuradas que a parábola em si apresenta. É de extrema importância também este passo. O terceiro passo seria a capacidade de extração da verdade comunicada na parábola. Toda parábola incorpora uma verdade espiritual. Toda parábola apresentada por Cristo carrega uma verdade. E ao estudarmos as parábolas, a intenção deve ser extrair ou até achar esta verdade. O que no final até a ideia, qual é a ideia essencial que Cristo queria comunicar? E o último passo, pelo menos até aqui, seria a capacidade de aplicar a verdade achada. Seria de menos valor se nós extrairmos verdades bíblicas e não termos a capacidade de aplicar estas verdades bíblicas. Então, estes 4 passos, ao serem considerados, nos levarão a ter uma percepção ampla das parábolas. Bom, hoje nós estaremos avaliando uma parábola muito famosa, a parábola do bom samaritano. A grande questão seria, as questões que nós podemos fazer inicialmente seriam: o que seria esta parábola? O que é que Cristo queria comunicar ou até transmitir com esta parábola? Teria algum valor nós estudarmos esta parábola nesta época? Bom, é isso que nós vamos tentar achar nessa pequena análise que nós estaremos fazendo. Bom, existem 2 tipos de contextos, e estes dois tipos de contextos são essenciais para todo leitor ou até estudante das Escrituras. O primeiro contexto seria o contexto imediato, que seria minimamente os versículos que compõem, que circundam, até que cercam o versículo em análise ou até em estudo. Em relação ao capítulo, seriam os capítulos mais, ou até os versículos ou capítulos mais próximos, que de alguma forma falam ou até tratam do mesmo assunto, ou até de um assunto que se aproxima ao assunto em análise. O segundo contexto seria o contexto geral. Isso, como o termo em si diz, seria um contexto mais amplo. Seria capítulos ou até livros que tratam da mesma situação, até do mesmo assunto, que de alguma forma facilitam, até irão facilitar a compreensão do assunto e análise. Nesse caso, vamos ficar com um contexto, que seria o contexto imediato. Qual seria o contexto imediato da parábola do bom samaritano? Ou até, de onde é que vem a ideia de Cristo narrar a parábola do bom samaritano? Por que eu faço essa questão? Porque as parábolas, geralmente, elas não aparecem do acaso. Elas geralmente aparecem depois da apresentação antes da apresentação de uma situação, até de um cenário, até do cenário em si como parábola. Geralmente Cristo narra um fato, e para facilitar a compreensão deste fato, ele apresenta um cenário com personagens figuradas, com personagens fictícias, e é exatamente isso que acontece com esta parábola e com as demais parábolas. Vamos lá ver como e de onde vem essa ideia da narração da parábola do bom samaritano. O versículo 25 do capítulo 10 de Lucas, começa assim o texto: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, nesse caso, a ação que esse homem teria ou até terá depois, é uma forma de tentativa de querer de alguma forma colocar uma situação e testar a pessoa de Jesus e ver como é que ele iria reagir à pergunta. E este mesmo homem, que é identificado como doutor da lei, questiona da seguinte forma a pessoa de Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cristo sabia que ele estava a ser tentado. Ele não responde à pergunta. Ele responde perguntando. E de alguma forma ele muda o cenário da interação. A pergunta de Cristo no versículo 26. E ele lhe disse que está escrito na lei. Como leis?
ou até tira o foco de ser tentado e coloca um outro cenário. No versículo 27, esse homem, claramente, com o devido orgulho, ele não ficaria silencioso. Iria, de alguma forma, provar que ele conhecia a lei. E essa é uma forma claramente inteligente de Cristo mudar o cenário. No versículo 27, ele reage, respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, até já não era a questão de tentação, mas sim, Cristo muda o cenário para que a interação fosse de alguma forma proveitosa para a pessoa que havia questionado, nesse caso para o doutor da lei. No versículo 28 ele diz: e disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Conseguem ver que a questão não é mais de tentar quem conhece mais, quem conhece menos, mas sim Cristo posicionou-se como um verdadeiro mestre. Estava pronto a instruir um homem sem entendimento, até sem percepção das coisas, pensando que ele conhecia muito. E acaba de alguma forma revelando o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Nesse caso, amar o Senhor de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Acabou de alguma forma respondendo a sua própria pergunta. No versículo 29, provavelmente ele notou que a situação, até o cenário, não estava a tomar um rumo que ele queria que tomasse. No versículo 29 ele diz: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ou até viu que o cenário mudou, não foi como ele estava a planejar, ele tomar o controle da conversa. Ele questiona, coloca uma pergunta. E desta forma, como é que Cristo responde à pergunta de quem seria o meu próximo? Quem devemos considerar como próximo? Cristo não responde com uma resposta direita. Ele coloca um cenário para levar ele a refletir e as demais pessoas estariam a ouvir a resposta dele. E de que forma? Como é que ele responde à pergunta de quem realmente seria o nosso próximo? Apresenta a parábola do bom samaritano. Nesse caso, o que acabei de apresentar faz parte do contexto imediato da parábola do bom samaritano. Ele começa da seguinte forma ao responder à pergunta quem realmente seria o nosso próximo, apresentando 3 figuras. E essas 3 figuras, a última figura seria o samaritano. A primeira figura começa da seguinte forma: respondendo Jesus, ele narra um cenário. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando o meio morto. Então, a primeira consideração da narração é que é essencial. Um homem saía de Jerusalém para Jericó. Algo interessante sobre a realidade desse trajeto, deste caminho. Sobre uma consideração interessante, de Jerusalém até Jericó tem uma distância de 27 quilômetros. Seria uma distância um pouquinho longa. Naquela época não tinham carros. Então é mais camelos e outros animais que eles poderiam usar para se moverem de um ponto para outro, com uma distância um pouquinho longa. E algo interessante, esse caminho em si, de Jerusalém até Jericó, era um terreno perigoso, até uma área perigosa. Por quê? Porque o caminho era montanhoso e cheio de cavernas, o que tornava o espaço até a zona muito propícia a esse tipo de atos, ou até assaltos e afrontas de pessoas maliciosas. E Cristo sabia que as pessoas que estavam a ouvir, especialmente o doutor da lei, eles conheciam essa realidade. Então conseguem ver como é que torna-se muito impactante a ideia que Cristo quer comunicar com esta parábola. Então ele usa cenários, representações bem conhecidas das pessoas que estavam a ouvir. Então essa seria a realidade, o contexto da zona que Cristo apresenta na parábola. Uma zona perigosa, marcada de montanhas, porque a altitude era muito... segundo algumas pesquisas, Jericó tem uma altitude inferior em relação a Jerusalém.
havia uma distância, é como se fosse um desnível. Jerusalém estava a uma altura um pouquinho maior e Jericó numa zona muito baixa. E essa realidade, montanhas e outras cavernas, criavam um cenário perigoso. Passa um homem que vinha de Jerusalém. Não, Cristo não identificou se esse homem era judeu, não temos a identidade deste homem, porém sabe-se que é um homem. E esse homem cai nas mãos de maliciosos. E ao ter caído nas mãos de maliciosos, ele foi espancado e quase morto ficou. O que aconteceu depois disso? Cristo vai narrar, no versículo 31, ele diz, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote. Nesse caso, a primeira figura que se interage, até entra em contato com essa realidade, até o homem semi-morto, que havia sido espancado. Qual seria essa primeira pessoa? Sacerdote. E qual seria a imagem que se tinha naquela época, que os judeus tinham em relação ao sacerdote? O sacerdote era uma figura de grande respeito, claramente com consideração ao sumo sacerdote, mas o sacerdote era uma figura espiritual importante na percepção judaica, no contexto judaico. As pessoas sabiam e conheciam. Então, o que esse homem de grande relevância no contexto judaico fez em relação a esse homem semi-morto? Negligenciou este homem. Cristo vai apresentar o segundo ser que entrou em contato com esse homem semi-morto. Nesse caso, o sacerdote viu e passou. O segundo seria o levita. No versículo 32 ele diz, e de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. A segunda figura seria os levitas. Um levita tinha também uma concepção, uma ideia de grande respeito e consideração, destaque no contexto judaico. Então, essas duas figuras eram bem conhecidas pelos judeus, especialmente por doutores da lei, que é o caso desse homem que havia perguntado quem seria exatamente o próximo, o nosso próximo, que devíamos amar, segundo a lei. E a terceira figura que Cristo apresenta seria o tão conhecido, o bom samaritano. Nesse caso, samaritano. No versículo 33 ele diz, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Até Cristo apresenta um cenário muito, muito estranho, até certo ponto, para os ouvidos das pessoas que ouviam, que eram judias, especialmente para um doutor da lei. Ele apresenta um cenário em que duas figuras supostamente deviam ser as pessoas que deviam reagir à situação, foram negligentes. E uma figura que era considerada no contexto judaico com pessoas gentílicas, sem nenhum senso do que é reto e bom, por ser samaritano, foi a pessoa que teve a íntima compaixão em relação a esse homem que havia sido espancado e quase morreu. O que isso significa? É interessante. Cristo está a responder à pergunta de quem realmente seria o nosso próximo. Vamos lá terminar e entender um pouquinho essa situação do bom samaritano, até o homem, o samaritano. Há um outro contexto. Os judeus e os samaritanos tinham uma interação difícil, até não se entendiam. Os judeus consideravam os samaritanos como pessoas impuras, devido a muitas coisas que aconteceram. Essa divisão já é longa, desde a época em que Salomão morre. Havia uma divisão de reinos, Israel e Judá, e essa divisão em Israel naquela época acabou de alguma forma, depois de um tempo, fazendo essa realidade, configurou a realidade dos samaritanos. Os judeus que tinham a consideração de que eram pessoas que tinham a lei, porque segundo alguns relatos históricos, os samaritanos só consideravam os 5 livros pentateucos, diferenciando-se desta forma dos judeus que tinham a consideração não só da lei escrita, como também da lei oral. Os samaritanos não tinham a consideração da lei oral, que é o caso que se diferencia com a realidade dos judeus.
Então, esses samaritanos, o termo em si samaritano era um termo pejorativo que os judeus usavam como uma forma de confronto, de desprezo e desconsideração dos samaritanos. Mas no contexto da parábola que Cristo narra, o homem que agiu de uma forma brilhante não foi o sacerdote que tinha a percepção da lei, não foi um levita que tinha a posição de destaque, mas sim um homem vulgar, até sem conhecimento do que é reto até puro, segundo o conceito, até a concepção dos judeus. Ao ter parado lá no caminho e fazer o que ele fez, atender a realidade do ferido e procurar cuidar do ferido e colocá-lo numa zona segura, esse homem colocou em risco a sua própria vida por conta, tem em consideração a realidade do próximo, do homem que estava quase morto, e de alguma forma investe tempo e recursos para salvar a vida de um homem desconhecido, de um estranho, de alguém que ele não conhecia. Ou até a narração que Cristo apresenta muda a configuração da pergunta. Não seria quem é o meu próximo, como aquele doutor da lei havia colocado, mas sim seria de quem estou disposto a ser próximo. Isso é extremamente interessante, até importante eu entender o significado que Cristo queria passar sobre a lei de amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro, a identificação de quem seria esse próximo não seria alguém da mesma tribo, da mesma realidade social, até cultural, até religiosa, como Cristo em si coloca. Quer dizer, todo e qualquer ser à minha volta, esse indigno de ser tratado com amor, porque é próximo, diferenciando-se claramente do conceito que os judeus tinham, que o próximo era simplesmente aquele que guardasse a lei e fosse judeu. Quem não tivesse nessa margem de consideração não devia ser tratado com amor ou até ajudado, porque era impuro, iníquo. Então, o que é que nós podemos tirar como aplicação desta narração, até parábola que Cristo apresenta? Primeiro, devemos considerar que quem é realmente o próximo? O nosso próximo é todo e qualquer ser que está à nossa volta, independentemente de quem seja a pessoa. E o amor, refletido até baseado na primeira base que Cristo apresenta, amor em relação à pessoa de Deus, deve estar pronto, este amor deve estar pronto nos levar a dar o que for útil e necessário para o bem das pessoas à nossa volta. E ao agir desta forma, poderemos ser dignos de receber o título que tem tanto ecoado quando falamos desta parábola, o bom samaritano. É essencial lembrarmos que a expressão bom samaritano não está nos textos bíblicos. É só um título que se colocou em função do ato de generosidade e bondade que o homem manifestou em relação ao homem desconhecido, que provavelmente não fazia parte do mesmo grupo étnico ou até religioso, mas sim compadeceu-se em relação a essa pessoa. Então, que o nosso amor seja cego em relação a quem se faz ou não na nossa tribo e ser expressivo, independentemente de quem seja a pessoa. E desta forma, sim, como eu já disse, poderemos ser dignos de receber o título Bom Samaritano. Bom, espero que Deus abençoe por meio desta parábola e nas próximas vezes daremos continuidade às nossas reflexões em relação às lindas, expressivas parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo.